divórcio era uma coisa incomum. Hoje não. Hoje o divórcio parece que se tornou uma coisa comum. Mas o divórcio deste homem, que deixou uma história registrada, um testemunho de vida, que eu vou contar para você agora nesse momento, ele começou com um pedido muito estranho, terminou em surpresa. E esse testemunho, ele nos ensina uma coisa maravilhosa para a nossa vida, que é o que vai ensinar para mim, o que vai ensinar para você nesse momento. E a carta deste pai de família começa mais ou menos assim. Um dia eu cheguei em casa, servi do jantar da minha mulher. Então eu peguei na sua mão, olhei nos seus olhos e disse com toda clareza: eu quero o divórcio. Ela não me pareceu nem um pouco chateada, mas com muita calma me perguntou o porquê, qual o motivo, qual a razão. A minha resposta foi muito dura e isso a irritou. Ela deixou o seu prato cair no chão e gritou: você não é um homem de verdade. E nós não nos falamos mais naquela noite. Ela chorou muito. Eu sei que ela estava buscando um motivo para o nosso relacionamento falido, mas eu não pude dizer que eu havia me envolvido com uma outra mulher chamada Jane. Eu não amava mais. E quando eu escutava chorando, eu sentia pena dela. Eu, cheio de culpa, mostrei a ela os papéis do divórcio, deixando para ela a casa, o carro, 30% da minha empresa. Ela olhou com raiva, rasgou os papéis. Puxa vida, a mulher com quem eu passei 10 anos da minha vida era uma estranha. Eu fiquei com pena de que ela tivesse investido tanto tempo, força e recurso em nosso casamento, mas eu não poderia voltar atrás no que eu havia dito. E finalmente ela começou a chorar mais e mais, e a reação que eu esperava desde o início começou a apresentar-se ali naquele momento. E nesse momento, o divórcio pareceu mais real ainda. Quando no dia seguinte eu cheguei em casa, tarde do trabalho, ela estava sentada à mesa escrevendo. Eu não comi nada, apenas fui direto para a cama e dormi. Na manhã seguinte, ela me falou dos seus termos, as suas condições para o nosso divórcio. Ela não queria nada de mim, mas pediu que eu passasse o último mês vivendo ao seu lado normalmente. O motivo? Nosso filho tinha tantas provas importantes no mês seguinte e ela não queria prejudicá-lo com a informação de um divórcio. Ela também me pediu para pensar no dia do nosso casamento e em como eu a carreguei no colo ao entrar em casa no nosso primeiro dia. A partir daquele momento e por todas as manhãs do próximo mês, eu deveria carregá-la para fora do nosso quarto. Eu achei que ela tivesse enlouquecido, mas para fazer dos nossos últimos dias juntos algo suportável, eu aceitei. No primeiro dia nós estávamos meio desastrados quando eu a carreguei, mas o nosso filho
aplaudiu e cantou: "O papai está carregando a mamãe nos braços." As palavras dele liberaram uma onda de dor dentro do meu coração. Eu a carreguei para fora do quarto, passando pela sala e saindo pela porta da frente. Ela fechou os olhos e disse em voz suave: "Não diga nada ao nosso filho sobre o divórcio." Eu concordei e a coloquei de volta no chão, em frente à porta. No segundo dia nós já estávamos melhores. Ela se aconchegou no meu peito e eu a pude sentir o perfume da sua blusa. Eu me dei conta de que há muito tempo, desde que eu olhei conscientemente para minha mulher, eu não percebia mais o cheiro do seu perfume. O seu rosto tinha algumas rugas, o seu cabelo estava um pouco branco. Eu não estava percebendo nesses detalhes. Nosso casamento havia deixado as suas marcas nela. Por um momento eu me perguntei o que eu havia feito com ela. Quando eu a peguei no colo no terceiro dia, eu senti um pouco de intimidade voltar dentro de mim. Esta era a mulher que havia me presenteado com 10 anos da vida dela. No quarto e no quinto dia eu pude sentir a intimidade se fortalecer. Com o passar do mês, foi ficando cada vez mais fácil carregá-la. Eu imaginei que eu estava ficando mais forte, mas ela estava emagrecendo. Uma manhã caiu a ficha de que ela deveria estar carregando muita dor e muita amargura por minha causa. E sem pensar eu passei a mão sobre a cabeça dela. E naquele momento nosso filho entrou e disse: "Pai, está na hora de carregar a mamãe para fora." Tinha virado um ritual matinal para ele. Vindo seu pai carregar a sua mãe todos os dias até a porta. A minha mulher o pegou e o abraçou contra o seu peito. E eu me virei, pois estava com medo de que isso mudasse a decisão do meu divórcio. E eu a levantei e, envolvendo-a em meu pescoço, eu a segurei com força, como no dia do nosso casamento. No último dia da petição, já pronto para encerrar os pedidos dela, enquanto eu a segurava, eu não pude mais aguentar. Eu sabia o que tinha que fazer. Corri até o apartamento de Jane, a minha amante, subi as escadas e disse: "Me desculpa, Jane, mas eu não quero mais deixar a minha esposa." De repente tudo ficou muito claro. Eu carreguei a minha mulher no dia do nosso casamento e prometi segurá-la até que a morte nos separe. O que eu estava pensando? No meu caminho de volta para casa, parecia que um peso saía do meu coração. Eu parei em uma floricultura, comprei as flores que ela gostava, que eu dava quando eu a namorava. Quando o florista perguntou o que ele deveria escrever no cartão, eu sorri e disse: "Eu irei te carregar todas as manhãs até que a morte nos separe." Pode escrever isso? Escreva isso depressa nesse cartão. E com as flores em mãos,
e um sorriso enorme no rosto, eu voltei para casa. Minha mulher não estava ali na porta. Eu corri depressa, entrei no quarto e ela estava deitada na cama. E de repente eu percebi que ela estava morta. Ela havia morrido durante um sono na cama. Então eu fiquei desesperado. E mais tarde eu descobri que ela estava sofrendo de um câncer. E ela não tinha falado nada para mim. E eu estava tão preocupado com a minha amante, com a Jane, que eu não notei isso. Era isso que a estava fazendo a emagrecer. Ela sabia que iria morrer e que estava prestes à morte. Mas ela não queria que o meu filho fosse impactado pelo divórcio. Aos olhos do meu filho, eu era o homem mais romântico que poderia imaginar. Assim, eu a carreguei pela última vez nos braços para dentro do carro funerário. Às vezes, nós só percebemos o que temos quando já é tarde demais. Essa é a história de um empresário, um testemunho que ele deixou registrado no seu livro. Talvez essa história faça você se lembrar do dia em que se apaixonou de verdade por essa pessoa que você tem do seu lado. Por isso, antes de terminar o seu relacionamento, reflita, faça de tudo. E o mais importante é voltar a tocar, ter um contato físico com a sua esposa, com o seu esposo. Muitas vezes, nós pensamos em divórcio, ou separação, ou destruição da família, porque nós estamos sem a ajuda. Precisamos de alguém para nos ajudar a conduzir no caminho certo. Por isso é bom nós termos Jesus, nós termos a igreja, termos o pastor, que estará sempre ali para nos orientar, que estará sempre ali para nos conduzir no caminho certo. E Jesus, Ele nos ajudará a sermos conduzidos pelo caminho correto. Talvez você vive uma vida de muita tristeza, de muita amargura, de muita tristeza no seu coração. Talvez você tenha tomado decisões erradas, porque você precisa ser conduzido. Deixe Jesus te conduzir. Deixe Jesus pegar na sua mão e te conduzir. Deixe Ele enxugar as lágrimas dos teus olhos e ajudar a você a seguir o seu caminho. Não tome decisões precipitadas. Deixe Jesus falar ao seu coração. Eu dedico essa canção para você que precisa ser conduzido por Jesus. Olhe para você e diga pra si mesmo se valeu o tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, solução. Olhe pra você e diga pra que tanta solidão, sem rumo, maltratar o coração.